Ok, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, esse é o programa Tempo com Você e esse programa tem a intenção de levar até você informações que te ajudam. Meu convidado hoje é Eli Anderson, ele é formado em Ciência Contábil e pós-graduado em Planejamento Tributário. Então ele tem informações extraordinárias para nós, nós estamos aí há poucos dias que temos então fazer a nossa declaração de renda e é um prazer, uma satisfação ter você aqui no programa Tempo com Você, Eli Anderson. Eu que agradeço a oportunidade, pastor, e espero corresponder à expectativa dos telespectadores, concernente ao imposto de renda. Pois é, nós estamos aí no mês de março, já começa, né, Eliandro, essa questão da declaração de renda. Qual é o benefício que tem, por exemplo, uma pessoa que ela tem a sua declaração de renda em dias e aquela que não faz declaração de renda? Qual a diferença um do outro? Bom, pastor, a declaração de imposto de renda, ela é obrigatória para quem obteve rendimentos este ano, 2014, acima de R$ 26.816,55. Então, quem auferiu receitas acima desse valor é obrigado a fazer a declaração. A declaração é um documento que comprova, né, a sua renda perante a Receita Federal e ela serve de comprovante de rendimentos para um fim, para uma aquisição de um imóvel, de um financiamento bancário. Se uma pessoa quiser fazer qualquer tipo de transação financeira, tipo financiamento de imóvel, junta imobiliária, junta bancos, tem como fazer sem a declaração de renda? Se a pessoa não tem esse rendimento, ela não é obrigada a fazer a declaração. Os bancos têm, assim, por costume, fazer a solicitação das declarações, né, da declaração para fins de comprovação de renda. Mas, assim, quem não auferiu essa renda em 2014, ele não está obrigado a fazer a declaração. Na questão, por exemplo, do cidadão na aquisição de algum bem, se não for compatível na questão da declaração, pode dar um problema para o camarada? Isso infelizmente, o brasileiro, ele assim, não tem o costume de pagar impostos. E até acha assim que realmente o que a gente tem visto, né, é que não existe uma contrapartida do governo. Então, assim, o cidadão acha... Não há um estímulo, né, Eli Anderson? Infelizmente, não existe esse estímulo do governo. E o governo acha que aumentando impostos, ele arrecada mais. E já foi comprovado que toda vez que o governo faz um tipo de redução de impostos ou dá algum tipo de subsídio, a arrecadação sempre aumenta. Então, porque se o governo estimulasse o cidadão a contribuir, a declarar as suas rendas, né, muita gente saía da informalidade. E assim, é óbvio que hoje a Receita ela tem muitos mecanismos para poder investigar a vida do cidadão comum. Então, os bancos eles fazem declarações periódicas para a Receita, os cartórios, o Detran. Então, assim, toda a aquisição, todo o patrimônio que o cidadão adquire, de alguma forma a Receita fica sabendo. Existe um certo policiamento da Receita. Se o camarada tem um patrimônio muito grande, existe. Tem uma declaraçãozinha pequena, tem alguma coisa que com certeza ele vai ser chamado pela Receita Federal para prestar esclarecimentos. Por que a evolução patrimonial dele cresce e a renda não? Então, vai ter problemas, com certeza. Às vezes a pessoa pensa que está levando vantagem, porque na verdade nós estamos falando a respeito do governo não motivar, não dá muito motivo para a pessoa fazer isso, até porque às vezes a pessoa pensa, tipo, num país desse, né, eu vou dar meu dinheiro para o governo. Exatamente, com tantos escândalos que a gente está vendo aí, né? Esses dias aí. Então, assim, a gente fica assim, não existe a contrapartida, você paga imposto e de repente você vê, né, algum benefício a seu favor. Infelizmente. Isso é muito difícil. Como é que é essa questão da dedução, por exemplo, de alguma coisa, dentista,
Como é que é? Vocês poderiam explicar assim bem detalhadamente para o nosso telespectador que está chegando a hora dele fazer isso, talvez ele vai fazer com um contador lá que não entende muito. O que pode ser deduzido na hora de fazer a declaração de renda? Bom, todas as despesas médicas, elas podem ser deduzidas, incluindo odontólogos, né? Todas as despesas médicas, plano de saúde, elas podem ser deduzidas. Deduções com dependentes, filhos até 21 anos ou até 24 anos que esteja cursando faculdade. Então, todas essas despesas podem ser deduzidas. A despesa com instrução, ela não pode ser deduzida por completo. Ela tem um limite. Todo ano a Receita estipula um limite para que até aquele limite você pode descontar. Então, às vezes, o cidadão paga R$1.000 de faculdade para o filho, vai dar 12 mil ao ano, infelizmente ele não vai poder deduzir os 12 mil, ele só pode deduzir até o limite que a Receita estipular. Determinar. Na questão da secretária do lar, por exemplo. Também, existe o valor da contribuição previdenciária da secretária do lar, que ela pode ser dedutível a parcela que cabe ao patrão. Então, o empregador, ele faz um recolhimento de 20% da contribuição previdenciária relativa ao empregado. 8% é da empregada, 12% é do patrão. Isso também limitado a 12% sobre o salário mínimo. Então, esse ano vai ser de R$ 1.152, que pode ser deduzido. Às vezes, a empregada ganha 2, 3 salários mínimos, mas é limitado até esse limite estipulado pela Receita. A questão, por exemplo, de recolhido na fonte, como é que é essa questão do empresário tem que fazer, como é que é isso? Não, todo cidadão que tem a sua renda, que ela tem uma fonte pagadora em que extrapole a tabela de isenção, ele deve ser feito, a fonte pagadora deve fazer a retenção desse imposto e recolher para a Receita. E, obviamente, na hora de fazer a declaração de ajuste, aquele imposto que já foi retido, já foi pago, na verdade, né? Você faz, a declaração é justamente para fazer isso, é para fazer o ajuste. Então, aqueles valores que foram retidos de você durante todo o ano, eles vão ser abatidos no seu imposto. Aí vem a famosa restituição do imposto de renda. Então, quando o cidadão paga mais do que ele deveria pagar, ele tem a restituição. A Receita Federal restitui ele a partir do mês de junho. Fazem lotes de restituição. Se a declaração dele tiver ok, sem nenhuma pendência, ele vai, e quanto antes ele entregar a declaração do imposto de renda, antes ele vai cair num lote antecipado. Exatamente. Na questão, por exemplo, de recebimento de diversas fontes, Eliandro, como é que junta tudo? Ou como é que Todas as fontes devem ser declaradas. Se o contribuinte é autônomo, ele tem o campo específico para fazer a declaração. Se ele recebeu de pessoa física, se ele tem comprovação desse recebimento, ele vai informar o CPF de quem pagou ele. E se ele recebeu por CNPJ, por empresas, da mesma forma. Cada fonte pagadora deve ser declarada. As fontes pagadoras, por exemplo, eu vou prestar a declaração do dinheiro que eu recebi. Eu recebi X de fulano. Eu tenho que ter uma documentação desse fulano que eu recebi, com o CPF dele, ou com o CNPJ dele, porque a Receita vai juntar os dois. Exatamente. Né? Se eu recebo um dinheiro que não tem origem e presto conta no nome de alguém que não foi documentado, isso pode criar um grande problema. Aí a sua declaração vai cair em pendência. Isso é costume, né, de fazer... Isso acontece sempre. A informalidade, né, infelizmente. Se quem recebeu declarar que recebeu daquela pessoa, automaticamente a Receita vai investigar e vai cobrar a informação daquela outra pessoa, né, da pessoa que fez o pagamento. Ela linka todas as informações, até com os médicos. Isso o que o brasileiro costuma
A única pessoa que ele costuma pedir recibo, nota fiscal é para os médicos, para justamente abater no imposto de renda. Então, às vezes, tem alguma despesa médica que comprovadamente você fez e não pegou nota fiscal. Se você declarar o CPF daquele médico e ele não declarar em contrapartida aqui, os dois vão ter problemas. A Receita vai cruzar as informações, vai atrás do médico, vai falar se realmente ele prestou aquele tipo de serviço e o cidadão para saber se realmente ele teve aquela despesa. Isso acontece mesmo aqui? Acontece muito. Eu ia te perguntar se essa receita é aqui no Brasil. Acontece muito. A Receita é uma das mais bem aparelhadas do mundo, pastor. O sistema da Receita Federal, ele está preparado para investigar as nossas vidas assim. Hoje está muito essa informação tremenda que tem aí, a nossa vida está na mão do pessoal, não tem como burlar, né? Existe os cruzamentos de informações, né? Então, igual eu falei para o senhor anteriormente, os bancos, as imobiliárias, os cartórios, os Detrans, todos eles são obrigados a fazer declarações. As empresas têm que fazer as declarações dos seus empregados, dos seus empregadores. Então, assim, ela vai cruzando informações. Não tem como o sujeito ficar no meio desse fogo cruzado e ficar escondido. Não tem como. Mas isso de certa forma, é muito bom, né? Todos os mecanismos mesmo. Isso te dá uma certa segurança para fazer transações de negócio, essas coisas todas, né? Quem anda correto. Eu acho que essa é uma... Não tenho certeza que a gente não perde nunca por ser honesto. A gente sabe que no país que nós vivemos, às vezes por não ter estímulo do governo, por não termos esse retorno, às vezes, que nós gostaríamos que tivéssemos, né? Leva-se uma certa... parece uma motivação para a desonestidade. Mas esse negócio de honestidade vem muito de berço, né, Leandro? A pessoa, às vezes, ela está acostumada... isso é bíblico, a gente percebe que tem gente, antes de nascer, já quer tomar o que é dos outros. A gente sabe que isso é muito sério, está no sangue. Mas eu gostaria que você desse um esclarecimento assim, a todos aqueles que vão fazer suas declarações de renda a partir do dia 2 de março, né? E daqui a pouco nós vamos pedir para você colocar à disposição a sua empresa. Você é um empresário no ramo, você tem o seu escritório, para que alguém precisar te procurar, você vai estar à disposição para isso. Bom, a recomendação que eu faço, né, quem é empregado ainda depende de uma declaração que as empresas fornecem. As empresas fornecem um comprovante de rendimento para esse empregado, para facilitar a vida do empregado na hora de fazer a declaração e fazer junção das despesas médicas que teve em 2014, das despesas com instrução, da documentação dos seus dependentes, né? Que a partir de 2 de março, o programa está disponibilizado para a entrega da declaração. Você acha que não devemos deixar para a última hora, né? Sempre... É o jeitinho brasileiro. Assim, o volume de informações, os contadores penam bastante nessa época, porque a última semana de abril, a declaração vai de 2 de março a 30 de abril. 2 de março a 30 de abril. Então, assim, os últimos dias de abril, geralmente, existe uma procura muito grande. E o sistema costuma travar, pastor. Nos últimos anos até que não, mas assim, a gente não consegue a mesma facilidade de envio. Fazer agora no começo, né? De envio, né? E assim, a gente não pode nem disponibilizar a atenção necessária para fazer a declaração com calma, né? E a questão da restituição fica horrível lá no final. Com certeza, pode ter certeza que se deixar para a última semana vai cair no último lote. A questão dos extratos bancários, essas coisas, a necessidade da pessoa recorrer a isso? Os bancos, eles fazem essa informação também. Como as empresas fazem aos empregados, os bancos também fornecem um comprovante de rendimentos com os saldos finais do ano, né? Certo. Então, é aqueles saldos que precisam ser levados à declaração, na declaração de bens e direitos. A questão de veículo, essas coisas, tudo tem que ser colocado? Dos bens e direitos, assim, na verdade não são todos. A Receita obriga que bens e direitos sejam declarados acima de 300 mil. Mas se você é obrigado a fazer a declaração, se você está nessa faixa de rendimentos acima, né, do estipulado pela Receita,
é importante você declarar os seus bens, até para fazer comprovação de renda numa eventual necessidade, junto a bancos, junto à instituição financeira. Para qualquer aquisição que nós falamos agora há pouco. Com certeza. A declaração de bens e direitos, ela serve como garantia para, né, pleitear um recurso financeiro. Qualquer tipo de recurso financeiro. Muito bom. O seu escritório, a sua empresa, Eli Anderson, eu gostaria que você deixasse telefones aí, ou endereço, para que as pessoas pudessem te procurar, de preferência, a partir do dia 2 de março, né? Não deixar lá para finalzinho, que senão vai te deixar numa situação difícil. A gente fica em situação difícil mesmo. Nós estamos situados na Rua das Magnólias, número 1162, nosso telefone 3942-4712 e o 3088-4713. Lá você realiza tudo isso. E nós damos toda a assessoria nessa área. Assessoria nessa área. Muito bom. Esse assunto é um assunto muito importante. Nós vamos voltar para mais um pouquinho e o programa continua aí com você. Todos os domingos, às 9 horas, a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu estive analisando e o Espírito Santo falou ao meu coração que esse versículo é real, verdadeiro, dependendo da nossa reação. Se nós não soubermos reagir às coisas ruins que nos acontecem, nós não vamos fazer com que isso coopere para o nosso bem. No prédio da Igreja Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com você. Estamos aqui com o meu convidado, Eli Anderson. Estamos falando sobre imposto de renda. Quais são, vamos dizer assim, os prejuízos ou o que a pessoa, qual o tipo de problema que a pessoa possa ter não declarando, Eli Anderson? Bom, pastor, se ele é obrigado a fazer a declaração, o CPF dele fica automaticamente pendente de regularização no dia 1º de maio. Olha só. Então, se ele deixou de fazer a declaração, sendo obrigado a fazer a declaração, automaticamente ele já cai nessa pendência. E aí, consequentemente, ele não compra nenhum sapato a crediário. Na hora que consultar o CPF dele, vai dar o CPF que está pendente de regularização, ele é obrigado a fazer a declaração. E aí ele está sujeito à multa, né? A multa por falta da entrega da declaração. Sim. E por entregar a declaração fora do prazo. Se ele tiver imposto a pagar, ele paga 1% sobre o imposto devido, ou a multa mínima de R$ 165,74. Se for tirar passaporte, essas coisas... Com certeza trava. Um visto para fora, nem pensar. Ele não compra nenhum sapato no crediário. Corta o crédito do sujeito. Corta geral. E não adianta, às vezes, a pessoa pensa que a Receita não sabe, né? Que ele tem... Não, se ele for obrigado, não tem para onde ele correr. Infelizmente. Existe o ditado, você não tenha nada, se você não quiser ter problema... Né, com a questão de cumprir as leis, você não pode ter nada nesse país, né? Se você tem alguma coisa... Você oferiu rendimentos, né? Tem que declarar. Amém. Isso é interessante. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente acha muito difícil, às vezes no momento do recolhimento das DARF a gente fica assim até nervoso, né? Porque parece que você está dando um dinheiro, mas na verdade isso é vou dizer assim, um alicerce, uma sustentação para o cidadão, né, ter direitos e deveres aqui nesse país. Mas o próprio Jesus nos ensinou, né, que a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. É verdade. Então... Deixa eu te agradecer de todo o coração pela sua disposição de estar aqui, Leandro. Nosso tempo é curto, mas esse esclarecimento que você trouxe, eu queria que você desse as suas considerações finais e que as pessoas que nos assistiram, você que está me assistindo, principalmente aqui na Grande Goiânia, tanto pela fonte como pela net, você pode procurar o Eli Anderson, que eu te dou todo apoio, te dou toda a garantia de honestidade no serviço que ele faz, né?
E suas considerações finais, Eli Anderson. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tempo com Você. Eu penso que vai surgir pergunta aí pelo WhatsApp e você vai ter que voltar aqui para esclarecer. Estamos à disposição, pastor. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O programa continua. Daqui a pouquinho uma palavra para o seu coração. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, nós estamos voltando com o programa Tempo com Você. Tivemos uma conversa boa aqui com Eli Anderson a respeito da questão de recolhimento de imposto de renda, essa coisa toda que nós acabamos de ouvir. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa oportunidade na questão da palavra de Deus, que diz que Deus abomina a balança enganosa e que Deus é um Deus de justiça. Muitas vezes eu percebo que não é muito fácil você pensar em honestidade e viver uma honestidade num país que todos os dias nós estamos vendo tanta desonestidade. Às vezes criam na cabeça das pessoas aquele pensamento, aquela filosofia: bom, já que todo mundo faz, eu seria muito bobo, muito atrasado em não fazer como todo mundo. Eu queria chamar a sua atenção: você nunca perde em ser uma pessoa honesta em todos os sentidos. Você nunca perde em ser uma pessoa justa, porque na verdade, o que você entende, Deus é Deus de justiça. E a gente só sabe o valor que tem a honestidade quando você vive os privilégios dela, quando você é honrado por ela. Você só sabe a desgraça que tem uma pessoa ser desonesta quando você assiste aí na imprensa televisiva, na imprensa escrita, quando você vê na imprensa escrita, a vergonha que os pais de família estão passando por acharem que ficariam impunes fazendo todo tipo de coisas erradas. E muitas vezes a pessoa fica iludida, não conhece as Escrituras, e a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Nos últimos dias nós temos visto, vindo à baila, uma enxurrada de informações, de coisas que nós não imaginávamos, de tanta sujeira, de tanta desonestidade. E você, no meio desse fogo cruzado, você poderia dizer para mim: reverendo, eu não quero ser um atrasado, eu quero acompanhar a evolução. Por que eu tenho que ser honesto? Por que eu tenho que recolher imposto de renda? Por que eu tenho que dar dinheiro para esse governo que só faz isso, só faz aquilo, aquilo outro, e você arruma uma certa desculpa? Meu amigo, aquilo que você faz de perfeito, a verdade sempre vai testemunhar a seu favor por toda a eternidade. Mas a mentira e a desonestidade vai ser testemunha contra você por toda a eternidade. Pensa nisso. A Bíblia diz que Deus fará sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso direito como o sol ao meio-dia. A Bíblia diz que o injusto clamará por socorro e não alcançará, porque ele estará pesado, será pesado e achado em falta. E isso é muito duro. Você percebe, eu fico olhando esses pais de família, esses homens de cabeça branca. O que é que esses homens têm para dizer para os netos e para os filhos? Quando eles estão confrontados, que roubaram, que fizeram, que desviaram e etc, etc. Então, vale a pena ser honesto. Vale a pena, em pleno fogo cruzado, a gente vê esse cruzamento, essa coisa de informação que a gente vê todos os dias. Vale a pena você tomar uma posição que agrada a Deus. Pode chamar de bobo, de atrasado, o que for.
pode chamar de tudo, mas seja uma pessoa que agrada a Deus. A gente pode fingir, a gente pode mascarar, a gente pode ter duas caras diante dos homens, mas você jamais consegue burlar a Deus. E no fim, todos, sejam evangélico, não evangélico, cristão, não cristão, todos num outro plano estarão frente a frente com Deus. Eu fico olhando esses homens, às vezes, tendo que responder coisas ao Ministério Público, à Polícia Federal e etc. Imagine como terão que encarar Deus, que é o Senhor da Justiça. Então, que cada um de vocês, ao ouvir essa palavra, você possa tomar uma decisão. Eu quero ser alguém que possa olhar nos olhos dos meus netos, dos meus filhos, quem sabe dos meus bisnetos, e dizer, ó, valeu a pena ser exemplo de vocês. Ser exemplo para vocês. Eu queria orar por você agora. Orar por você que me assiste. Quem sabe você já estava para fazer alguma coisa errada, pensando que não vale a pena ser honesto. Eu quero abençoar você, pedindo que Deus te alcance na sua casa, na sua família, no seu lar. Vamos orar um pouquinho? Pai querido e santo, em nome de Jesus. Nós não somos donos da verdade, porque nós sabemos que a verdade é o Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia, Senhor, todos esses rios que correm cairão no mar, assim como todos terão um dia de te encontrar, e que possamos diante de Ti, ó Pai, estarmos sendo justificados por aquilo que o Seu Filho ensinou nessa terra, que uma vida de justiça, uma vida de honestidade. Eu abençoo essas famílias que me assistem, que eles sejam abençoados com essa palavra, que a palavra de Deus se cumpra na vida deles. A Bíblia diz que nada pode contra a verdade, senão a favor da mesma. Que o Senhor abençoe cada um no nome poderoso de Jesus. É a nossa oração e que assim seja. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você que me assiste, Deus abençoe você que me assiste em qualquer lugar do mundo. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que aparece aí na sua tela, do telefone aqui da igreja, e eu teria o maior prazer em te atender e conversar com você. Meu abraço, um abraço de verdade mesmo em Cristo Jesus, e até o próximo programa em nome de Cristo.